E agora eu vou mostrar para vocês esse kit aqui, que é o kit de mosaicos com frações no hexágono. É um kit maravilhoso da MMP, né, que é um kit tão interessante que nós colocamos ele na sugestão do aluno para o quarto ano. Ele não trabalha só no quarto ano. Eu vou apresentar algumas atividades que nós fazemos com esse material. Certamente uma vai ser interessante para você, professor. Vamos lá. Esse material ele é formado então pelas duas partes, tanto quanto os mosaicos quanto as frações do hexágono. Os mosaicos eu vou trabalhar mais com a ideia de ângulos, né? Eu vou complementos, fazer figuras no mosaicos mesmos. E nas frações, e a fração é um mundo mágico, né? A fração é um mundo à parte. Eu vou trabalhar desde as partes iniciais da fração, introduzindo conceitos e consigo explorar isso de uma forma que eu vou evoluindo o aluno até trabalhar conceitos mais complicados e mais difíceis. E agora nós vamos trabalhar com isso um pouquinho de cada vez. Vamos lá? Vou apresentar para vocês então como é que seria isso aqui trabalhando primeiro a questão dos mosaicos, a questão de ângulos, né? Eu tenho aqui um hexágono, eu tenho aqui um trapézio, um losango, um quadrado, um outro losango, né? Só que dessa vez esse aqui é mais compridinho, triângulos, trapézio retângulo e um triângulo bem pequenininho aqui, tá? Trabalhar com a questão do mosaico, como é que eu vou fazer? Eu vou ver como é que os ângulos se complementam, como é que eu consigo fazer para encaixar as peças e formar figuras. Vamos formar uma figura aqui? Olha só que legal, eu consigo formar figuras e consigo trabalhar isso para que o aluno veja, se divirta e, mesmo que pareça uma brincadeira para ele, isso aqui abre a mente dele de uma forma geométrica. Ele começa a ver onde é que encaixa, como é que eu relaciono essas figuras geométricas com partes de imagens que eu consigo visualizar aqui pelo mundo, pela minha realidade, ok? Bom, eu consigo trabalhar isso então essa questão dos mosaicos. É interessante você ver os ângulos que se complementam, quais são os espaços que aparecem entre eles, quando que eu somo 90 graus, quando que eu somo 180 graus, né? E vou trabalhar essas relações entre eles. Maravilha? Então, a questão do mosaico é isso aqui, realmente trabalhar com mosaicos. Os professores de artes, então, sempre vêm invadindo a nossa aula de matemática para pegar o material para trabalhar com eles, mas isso aí, né, é uma briga que a gente faz à parte, né? Brincadeiras à parte, né? Os professores de arte são muito bem-vindos aí nas nossas aulas. Muito bem, então a gente trabalha com mosaico essa questão. Agora vamos trabalhar com a questão de fração. Voltando tudo aqui para o início, então a questão de fração, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer as relações entre as peças. Então, por exemplo, eu tenho aqui, vamos considerar que essa peça aqui, que é a maior de todas, vai ser o nosso inteiro. Então isso aqui vale um inteiro. Agora, eu vou pegar minhas outras peças aqui, por exemplo, essas vermelhas, elas valem metade do inteiro, porque duas delas completam, eles se recobrem aqui de forma perfeita, tá? O meu inteiro, então isso aqui vale metade. Aqui já é interessante, porque a primeira coisa que o aluno vai fazer é isso daqui. Ele vai falar assim, professor, minha peça está com defeito. Aí você explica que não, que ele vai ter que usar a geometria, vai ter que usar aqui a imaginação e encaixar isso aqui de uma forma que ele se complete perfeitamente. Então esse aqui é meu meio. Eu tenho aqui, ó, o meu terço, né? Porque 3 peças azuis aqui completam o hexágono perfeitamente aqui, ok? Então meus terços. Eu tenho aqui o meu laranja, são os meus quartos, olha só. Deixa eu colocar aqui no jeito. Vou deixar bem espaçadinho aqui para poder ver de forma bem clara. E aqui eu tenho os meus cestos, tá? Então, eu dividi aqui o meu hexágono em 6 partes iguais e dá esses triângulos pequenos aqui. Olha só que maravilha. E é os meus cestos. Eu tenho aqui os meus dozeavos. Eu não vou mostrar aqui no hexágono quando tomar tempo do vídeo, né? Mas olha só, você vê que ele é metade do cesto, tá bom? Então vamos lá? Muito bem, olha só que legal. Eu coloquei aqui ele dividido em 12 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 partes iguais aqui, que são os meus triângulozinhos brancos, né? Um triângulo retângulo da cor branca. E o que a gente consegue fazer então do ponto de vista de fração? A primeira atividade é a atividade mais óbvia que tem, que é a fração da fração, né? Eu vou pegar aqui o meu meio, que é a minha peça vermelha, né? E vou mostrar para ele aqui, ó, que essa peça eu consigo dividir em 2 partes e dar os meus quartos. Então o que é minha peça laranja? É um quarto que representa meio, metade da metade.
tá certo? Metade da metade é 1/4. Então aqui eu mostrei o meu 1/4. Da mesma forma, né, se eu tiver aqui o meio e dividir ele em 3 partes iguais, então o que é 1/3 de meio? 1/3 de meio é essa peça aqui, verdinha, tá? Que dá 1/6. Então 1/3 de meio é 1/6, ok? Isso aqui é interessante você trabalhar com eles, né? Trabalhar essa relação de fração de fração. E quando você trabalha com isso, você também já vai falando do conceito de fração equivalente. Ou seja, né, eu tenho aqui, como eu mostrei para vocês, 3 sextos é equivalente a meio. Então quando você simplifica a fração daquela conta, você mostra que 3 sextos igual a meio, ok? Isso é bem interessante, isso é uma atividade bacana para o seu aluno poder entender e trabalhar bem com isso. Fração de fração, fração equivalente, e agora soma e subtração de fração, que também é uma atividade muito bacana, uma atividade que é muito cobrado e o aluno tem às vezes dificuldade de entender, que a gente pode facilitar a vida dele com isso, mostrando de uma forma que ele mesmo vai fazer as contas na carteira dele. Vamos lá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma soma de fração, né? Se for a fração igual, é muito fácil, né? Eu tenho aqui 1/4 mais 1/4, resposta 2/4, 2/4 equivalente, a gente já viu a fração equivalente agora há pouco, é meio. Maravilha. Agora eu vou fazer uma fração um pouco mais complicada, tá bom? Professor, entenda que esse material aqui ele vai se desenvolvendo ao longo do ano, tá bom? Não é um material de uma aula só. E essas atividades que eu estou falando para você também não são atividades de uma aula só, tá bom? Então vamos lá, não é na primeira aula que você vai fazer isso. Você vai fazer, por exemplo, 1/3 mais 1/6. Né? Eu vou fazer aqui uma ilustração, vamos ver se está aparecendo aqui para vocês. Arranjar um pouco mais de espaço. Uma caneta. Ok? Então eu tenho aqui, ó, 1/3 mais 1/6. Quanto que é isso? Bom, aquela piadinha de sempre, se você já viu outros vídeos em si, você já não vai achar graça nenhuma nisso. Soma em cima dá 2, soma embaixo dá 9, 2/9 e a resposta está errada, obviamente. Ok? Vamos lá, como é que nós fazemos isso? Primeira coisa que o aluno entende é que eu não posso somar peças diferentes. Eu tenho que converter todas elas da mesma forma numa peça que seja igual para as duas. Então, eu vou trocar esse meu 1/3 aqui, ó, por 2/6, que é isso aqui. Tá? Então o meu 1/3 ele virou 2/6. E o meu 1/6, então vou guardar esse aqui, porque eu troquei, né? Eu troquei esse 2 por esse. Então sobrou esses daqui. Então o meu 2/6 mais o meu 1/6 que já estava lá. Né? Eu estou fazendo aqui as contas nessa região. Ok? Então eu comecei assim, 1/3 mais 1/6 e fiz uma troca disso por isso. Resposta, então, agora que eu fiz essa conta, eu posso somar porque elas são equivalentes. A minha resposta vai ser em peças verdes, então a minha resposta vai ser em sextos. Eu copio aqui o denominador. E aqui em cima é só somar porque eu tenho 2 mais 1 é 3. Então eu tenho 3/6. A minha resposta então ficou 3/6. Esses 3/6 nós já vimos também na fração equivalente da aula anterior, que é meio. Então o meu 3/6 vale meio. Resposta então, 1/3 mais 1/6 igual a meio. Eu gosto muito dessa soma, 1/3 mais 1/6, porque ele ilustra muito bem, né? Você faz muitas atividades, você consegue fazer muitas equivalências, então ele ilustra muito bem a fração, a soma e subtração de fração. A subtração é a mesma coisa, né? Você vai, ao invés de somar, você vai tirar uma fração. Então isso não tem segredo. Agora, uma soma um pouco mais complicada, ou subtração mais complicada, é quando eu pego aqui, ó, 1/4, por exemplo, menos 1/6. Então aqui eu vou ter que fazer, né, isso aqui é fácil, visualmente falando, eu já vi que vai dar o meu 1/12. Agora, como que eu faço essa subtração? Aqui, né, esse menos esse. Como que eu faço essa subtração? A primeira etapa que eu tenho que fazer é achar o mínimo deles, então o meu 1/4 eu vou trocar por 1/12, por 3/12, né? Então eu fiz essa troca. O meu 1/6 eu vou trocar por 2/12. E agora eu vou fazer minha subtração. Esse com esse vai embora, obrigado. Sobrou a resposta 1/12. Eu não sei se o fundo branco aqui atrapalhou mais ou não,
Então vamos colocar aqui para ficar mais claro, essa é a resposta, né, do 1/4 menos 1/6, resposta 1/12. Ilustra bastante para os seus alunos. Maravilha! Uma outra atividade que é bem interessante de fazer com os mosaicos é quando você interage um número inteiro com uma fração, ou seja, o dobro de 1/4. Né? O que é 1/4 multiplicado por 2? Então 1/4 multiplicado por 2, né, é 2/4, que aí é da equivalência, é meio, tá bom? Então essa questão de você fazer a relação entre a fração e o inteiro. Da mesma forma, como eu fiz a multiplicação, eu consigo também fazer a divisão de uma fração por um número inteiro. Né? Eu tenho aqui o meu 1/3, esse 1/3, se eu dividir 1/3 por 2, né, esse aqui vai dar 1/6. Ok? Então 1/3 dividido por 2 igual a 1/6. Isso é interessante também, que quando você trabalha essa questão de fração, você tem as frações acima do inteiro, né? Então você tem que ter a fração imprópria e a fração mista, né? Então você tem, por exemplo, 1 e 1/3, que isso aqui é uma fração mista, certo? 1 e 1/3. Se eu falei errado, me corrijam nos comentários. E eu tenho aqui 4/3, que é a fração imprópria, 4/3. Elas são equivalentes, é claro, mas uma está representada de uma forma e outra representada de outra. Isso também é uma parte bem interessante para se discutir com os seus alunos, ok? Bom, essas são as possibilidades. Professor, fique à vontade para evoluir nessas atividades, nessas questões, conforme você percebe a sua turma e conforme, é claro, o seu cronograma e os assuntos que você vai trabalhar. Mas eu quero que você, por favor, deixe nos comentários, compartilhe com a gente como é que foi a sua experiência e quanto que os alunos gostaram de trabalhar com a gente. Eu espero você no próximo vídeo. Até breve. Tchau, tchau.